Graça e paz, amados irmãos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nessa oportunidade para ver se nós conseguimos concluir esse assunto tão importante sobre a pressa, não é? E sem pressa, a gente vai ver se a gente conclui hoje esse assunto, a fim de que você possa ser abençoado por Deus através da sua palavra. A meta de Deus é que nós sejamos em tudo edificados, né? E nessa edificação produzida em nós pela palavra de Deus, nós possamos agregar a cada dia valores espirituais. E diante disso, nós hoje daremos sequência a esse assunto sobre a pressa, pedindo a você desde já que tenha em mãos lápis, caneta, papel, etc., né? Bíblia, para que você possa anotar e posteriormente você mesmo analisar, pesquisar sobre tudo o que nós iremos expor, iremos falar. Como temos sempre falado nos vídeos anteriores, que a pressa ela tira uma grande fatia da nossa vida. E como ela tira uma grande fatia da nossa vida, nós precisamos trabalhar a fim de resgatar esta fatia da qual a pressa nos tira. E nós iremos iniciar hoje esse assunto, dando sequência, falando evidentemente sobre a pressa e o que ela provoca, né, em nós, servos de Deus, até mesmo aqueles que não servem a Deus, enfim, a todos os seres humanos. Uma das coisas que a pressa traz é um desgaste emocional. O apressado, ele sofre com as tensões e descontroles emocionais, o que o faz perder a compostura, viver irritado, irado, encolerizado. Este estado de ânimo provoca palavras afiadas ou brigas familiares. A raiva o impede de receber amor e transmiti-lo aos seus familiares. A família é construída segundo após segundo. O lar é edificado ou destruído através do tempo que investimos ou não investimos um no outro. Então, a pessoa apressada, ela tem um desgaste emocional muito grande. Estando ela sempre irritada, enraivecida, encolerizada, desenvolvendo assim uma impaciência no meio de sua família, não conseguindo viver de forma ajustada e equilibrada, promovendo assim, trazendo assim à tona palavras impensadas, palavras que vão ferir, que vão machucar, que podem até destruir o seu casamento, o seu lar, a sua família. E a palavra de Deus nos recomenda, no capítulo 4 do livro de Colossenses, vamos ver lá, Colossenses, capítulo 4 de Colossenses, versículo 6, a recomendação do apóstolo Paulo, quando diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Quando a Bíblia diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal, não quer dizer que palavras recebem condimentos, mas ela quer dizer que a palavra deve ter sabor. Ela deve promover alegria, edificação, consolação e até mesmo no momento de exortação se sentir satisfeito em ser orientado de uma forma que produz crescimento, que produz edificação. Então, a pessoa apressada, normalmente não consegue pensar
bem, ela só pensa acelerado. E esse pensamento acelerado não é que seja ruim, não é? Existem pessoas que têm um raciocínio rápido e isso, em muitos casos, é muito bom, né? Que pessoas que pensam rápido podem salvar vidas, pessoas que pensam rápido podem poupar tragédias, evitar tragédias. Mas nesse contexto que nós estamos falando, as pessoas apressadas muitas vezes dizem o que não queriam dizer com aquela pessoa a quem ama, com aquela pessoa a quem convive. Porque está apressado, a pressa produz um desgaste emocional grande, a pessoa é sempre irritada, encolerizada, enraivecida, e diante dessas situações, ele pode ou ela pode dizer alguma coisa que destrua a sua família, a sua casa. Dentro ainda do livro de Colossenses, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 3, verso 19, ele diz: maridos, amai cada um a vossa mulher e não a trate com aspereza. Que muitas vezes a aspereza é proveniente de palavras mal colocadas, malditas, em momentos que não deveriam ser ditos. Já dizia o proverbista Salomão que as palavras ditas a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Por isso, a pressa ela traz esse desgaste emocional e nós devemos nos resguardar desse tipo de problema em nossa vida, evitarmos viver sem pressa, porque a pressa é uma doença e, se não tratada, pode tirar muitas coisas boas da minha vida, da sua vida e das nossas vidas. Outra coisa é a gente saber administrar o nosso tempo, já que nós vivemos dentro de uma sociedade que é completamente apressada. O sistema faz com que nós vivamos correndo, acelerado o tempo todo, porque a meta é que uma pessoa que tem muita pressa é uma pessoa muito ocupada, e uma pessoa muito ocupada é uma pessoa que é valiosa, é uma pessoa importante. E não é dessa forma que a palavra de Deus nos ensina. Cada pessoa, ela é totalmente responsável pelo correto uso do tempo que Deus lhe dá. 24 horas é para todos os homens. 7 dias da semana, 30 dias do mês e 365 dias do ano. É igual para todos os homens. Já que foi confiado ao homem esse bem tão precioso chamado tempo, ele deve ter consciência de que esse tesouro, uma vez gasto, não pode ser reposto, não pode ser reavido. E Salomão diz que há tempo para todo o propósito de Deus. O salmista Davi diz: esperei com paciência, ou seja, no tempo certo de Deus. E diante disso, meus queridos, a palavra de Deus nos ensina, no livro de Colossenses também, no capítulo 4 e verso 5, o apóstolo Paulo diz: andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Aproveitando bem cada oportunidade. Ou seja, sabendo usar o tempo de forma correta, até mesmo com aqueles que não são, que não professam a mesma fé que eu e você professa. E Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, no capítulo 5 e verso 16, ele diz: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Tem tradução que diz: remindo bem o tempo, porque os dias são maus.
Então, há uma necessidade de nós sabermos administrar bem o nosso tempo, conduzir bem o nosso tempo, programar bem o nosso dia, a fim de que nós possamos fazer tudo o que é necessário para Deus, para nós, para o nosso bem-estar, dentro do tempo que Deus nos proporcionou. Por exemplo, hoje eu estou muito realizado em Deus pelo fato de que tudo que eu programei para fazer hoje, eu consegui fazer. Sem correria, sem agitação, sem trazer problemas para ninguém, nem gerar problemas para mim. Consegui fazer tudo o que estava determinado. Deus nos abençoou e nós conseguimos fazer tudo. Até mesmo daqui a pouco nós iremos ter o nosso culto de doutrina. Já consegui preparar tudo, organizar tudo, a fim de que possamos realizar um culto de doutrina, iniciarmos no horário certo, terminarmos no horário certo, sem correria, sem agonia, sem vexame, sem nenhuma perturbação ou problema, não é? Isso é uma bênção de Deus, isso é uma dádiva de Deus. Ninguém é dono dos seus próprios dias. Nós não somos dono da vida. Nós não temos o poder de estarmos vivos amanhã. Isso não pertence a nós. Isso pertence a Deus. Tiago lembra que a vida ela é fugaz. Capítulo 4, veja lá, capítulo 4, verso 14 do livro de Tiago. 4 e 14. Tiago diz assim: ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desfaz, logo se desvanece. Então a nossa vida ela é muito fugaz. Portanto, é bom que se organize o dia de tal maneira que se tenha tempo para tudo, não só para o que é urgente, mas muito mais para o que é importante, que foi o caso de Deus me abençoar muito maravilhosamente neste dia, conseguindo realizar tudo que eu precisava realizar hoje, com relação à igreja, com relação ao serviço de Deus, com relação ao serviço de minha casa, e assim sucessivamente. Foi uma bênção este dia para mim. Quem não planeja a sua vida, está planejando falhar. Falhar. Se bem, uma recomendação de Jesus, lá em Mateus 6, capítulo 6 de Mateus, vamos ver lá, Mateus capítulo 6. Vou ver o versículo, Mateus 6. Cadê? 6 e 27. Jesus disse uma palavra muito forte, mas ao mesmo tempo muito importante para nós, para que a gente entenda que a nossa vida realmente é fugaz. Ela pode surgir, ela pode sumir a qualquer momento. Então a gente não sabe o dia de amanhã. A gente pode até planejar, mas a gente só vai executar se Deus nos permitir. Se Deus nos permitir. E Jesus ele diz: qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quem pode acrescentar? Porque a gente não sabe quando vai partir. A gente não sabe quando vai morrer. Então a gente não tem essa capacidade de planejar e executar o que a gente planejou sem a permissão de Deus. Por isso que o próprio Jesus diz que basta cada dia o seu mal. A gente não pode estar se desgastando por coisas que ainda vão surgir. Lógico que dentro do planejamento da nossa vida, que a mordomia, que é a palavra oikonomos no grego, a gente precisa planejar e colocar aí tudo isso diante de Deus, porque a gente planeja, mas Deus é quem permite. O próprio apóstolo Tiago, ele disse na sua epístola,
Eles citam uma referência a isso quando muitas vezes a gente idealiza, a gente programa e diz: eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou obter, eu vou conquistar. Em vez de dizer assim: se Deus me permitir, se Deus me consentir, eu irei, eu farei, eu conquistarei. Porque todos nós dependemos de Deus em tudo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O apóstolo Paulo diz em 17 e 28 de Atos, diz que por ele vivemos, existimos e respiramos. Tudo depende de Deus, irmãos. Mesmo que o sistema do qual nós estamos inseridos como cidadãos, como seres humanos, dentro desse contexto que nós estamos inseridos, mesmo que eles não vejam assim, não importa como eles vejam. O que importa é que nós, como cristãos, não devemos estar associados a esse sistema. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 12 e verso 2 de Romanos, ele diz: não vos conformeis com este mundo. E essa frase, no original grego, não tome a forma, o modelo de vida do mundo para você. Não tome. Porque o nosso modelo, a nossa forma de vida é aquilo que a palavra diz. E quando nós fugimos da palavra, nós atraímos para nós coisas destrutivas, coisas desagradáveis. Por isso nós devemos colocar sempre a nossa vida debaixo da vontade de Deus. Se o Senhor fizer, amém. Se Ele não fizer, amém. Se Ele permitir, amém. Se Ele não permitir, amém. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós não somos donos de nada, né? Usar o tempo para glorificar a Deus. Ou empregamos o nosso tempo para engrandecer a Deus, ou para exaltar a nós mesmos. Ou a gente usa o tempo para glorificar, exaltar, engrandecer a pessoa de Deus em nossa vida, ou usamos o tempo para nos autopromover. Usar o tempo sem levar Deus em conta é, na verdade, perder tempo. Usar o tempo sem levar Deus em conta, sem colocar Deus dentro do uso do seu tempo, é perder o tempo que você investiu. É algo sem igual o que acontece com o crente quando gasta tempo em sua presença, ou seja, quando gasta tempo na presença de Deus, em oração, na busca do conhecimento bíblico teológico, no investimento nas coisas de Deus com relação a si mesmo. Na presença de Deus, a oração e o trabalho se unem juntos para produzir vitórias, conquistas. E quando a gente fala de vitória e de conquista, muitas pessoas sempre associam isso à obtenção de bens ou de coisas materiais. E não é, amados. Isso é consequência. Busque o reino e, consequentemente, você será abençoado. Cuidado com a tirania da urgência. É impossível viver uma vida saudável, ter uma família equilibrada, servir a Deus, glorificá-lo, se a pessoa vive sempre apressada, vive sempre com pressa. A lógica da secularização é se estar ocupado o tempo todo, mas o mandamento divino é diferente. É diferente. Então a gente precisa ter cuidado com a opressão que é colocada sobre o ser humano pela a questão da urgência. Tudo é urgente. Tudo é apressadamente. Tudo isso a gente precisa observar com muito cuidado. Agora, a solução para isso é algumas sugestões para serem pensadas, que eu vou ler para vocês aqui, algumas sugestões que eu anotei aqui, para que vocês analisem, para que vocês pensem, para que vocês reflitam e coloquem isso em prática.
Algumas sugestões para serem pensadas. Primeiro, reveja o seu modo de vida. Segundo, organize melhor o seu dia. Terceiro, procure conversar e ouvir a sua família. Quarto, se puder, a cada 3 meses, tire miniférias. Quinto, comemore as suas vitórias e as datas importantes. Cada conquista que você tiver, comemore, louve, agradeça a Deus. E as datas importantes, como seu aniversário, aniversário de casamento, aniversário dos seus filhos e assim sucessivamente. Procure trabalhar o necessário. O que você precisa, não mais. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Capítulo 9, verso 10 de Eclesiastes. Sétimo, durante o dia, tire alguns minutos para descansar, dar um cochilo. Após o almoço, final da tarde, um cochilo de meia hora, 1 hora, isso renova a mente, o corpo, todo o nosso organismo. Escolha um lugar tranquilo para ficar sem fazer nada, relaxar. Como diz o nosso querido pastor Cláudio Duarte, ficar na caixinha do nada, pensando nada, fazendo nada, relaxando, tranquilizando-se, a fim de que você possa ter condições de dar ao seu corpo, que é templo do Espírito Santo, um controle emocional melhor. Torne-se mais reflexivo, pense mais, analise mais as coisas. 10. Pare um instante e aquiete a sua mente, que é o que o item 9 falou, né? É só uma repetição, só que com outros critérios. Pare um instante e aquiete a mente, porque às vezes a pessoa existem pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado. É uma doença que, se você tiver essa doença, procure ir para um psicanalista, para que ele possa lhe ajudar a você conseguir equilibrar esse problema de saúde, né? Síndrome do pensamento acelerado. 11. Reconheça que Jesus está presente. Ele prometeu estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Louve a Deus por cada bênção recebida. Agradeça ao Senhor. O dia é uma bênção de Deus na nossa vida. Este foi o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, versículo 24. Agradeça a Deus por sua família. Cante um hino antigo, que ninguém quase canta, um hino esquecido, mas que quando você canta, traz para você boas recordações, renova a sua fé, renova a sua alma, renova o seu ânimo. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, alegria, vigor espiritual. 15º, seja implacável e elimine a pressa da sua vida. Ninguém pode ser feliz vivendo debaixo de pressão o tempo todo, correndo como louco, sem desfrutar a vida, o convívio da família e principalmente da comunhão com Deus. A vida apressada gera neurose, irritabilidade e caos. Que Deus te abençoe e que você possa ser abençoado com esta palavra, com estes estudos bíblicos que nós estamos realizando durante algum tempo. Que você compartilhe essa mensagem, que você deixe seu like, faça seu comentário e seja abençoado por Deus. Vamos, nesse momento, orar e agradecer ao Senhor por esta oportunidade única na nossa vida. Querido Deus, obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Paizinho querido,
Abençoe, Senhor, cada família, cada lar, em que estes vídeos serão assistidos, partilhados, que eles sejam edificados, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam sarados, curados pelo poder da Tua palavra, Pai. Ó Paizinho, abençoe as famílias do nosso país, abençoe a nossa nação brasileira, abençoe o povo brasileiro, abençoe a Tua igreja no Brasil, abençoe a minha família, a minha casa, abençoe os meus parentes, Paizinho querido, abençoe a cada ouvinte, no nome de Jesus. Eu te agradeço por esta oportunidade. Na autoridade que há no nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe. Qualquer coisa, estamos aqui na Igreja Batista Missionária Aliança, em Água Fria, Recife, Pernambuco. Venha adorar a Deus conosco. Se você quer ser um seguidor nosso, entre no Instagram da igreja, que é @IBMissionariaAlianca. Entre lá, assista os nossos cultos, as nossas lives, venha congregar conosco. Se você está sem quartel, venha congregar conosco. Se você tem quartel, fique lá no seu quartel, abençoe a sua vida com esta palavra e da sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.